Salve, salve, salve! Estamos chegando com mais uma Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a Bíblia responde, o tempo passa e nós já estamos no início de julho de 23. O programa hoje, nossa Bíblia e o Jornal, tá maravilhoso, mas antes eu tenho alguns avisos aqui. Inscreva no meu canal, o canal Sérgio S. Bento, tá bom? E depois, se possível, dê o seu like, um positivo, e ative o sininho que vai avisar a você quando chegar coisas novas, coisas novas. E, lógico, divulgue, 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 pelo amor de Deus, tá bom? Hoje o tema do nosso programa é uma pergunta. Uma pergunta, e que pergunta? O que está acontecendo com o André Valadão? Eu acho que você já sabe até do que se trata, né? O que está acontecendo com o cantor e pastor André Valadão? Você sabe? Hoje esse é o nosso assunto e a gente vai tentar responder essa pergunta, meu Deus do céu, porque o homem não para de se meter em encrenca, não para, não para, não para, não para, não para. O que é que foi que dessa vez ele fez? O cantor e pastor André Valadão voltou a atacar os gays. Não é novidade, até aí, né? Não é novidade. Dessa vez o ataque foi pesadíssimo. Isso foi novidade. Ele deu até uma missão para os evangélicos: matarem os gays. Eram as manchetes dos jornais no Brasil, na televisão, em tudo quanto era lugar. Foi o que repercutiu nas mídias em geral. Ele fez as declarações em uma live da Igreja da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos. Vamos a um trecho da fala que gerou a repercussão na mídia aí no Brasil, né? Se você quiser conferir a íntegra, ou não sei se tem a íntegra aí na internet, veja aí, tá bom? Abre aspas aqui, vamos lá, o conteúdo dessa fala que repercutiu. Essa porta foi aberta. Ele está falando do casamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo. Quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: não, pode parar, reseta. Aí Deus fala: não posso mais, já meti esse arco-íris e se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Ele está falando aqui, acho que do dilúvio que matou todo mundo, mas como Deus colocou o arco-íris e prometeu que não vai mais destruir a terra, destruir toda a humanidade mais com água, com dilúvio, né? Ele continua: mas já prometi a mim mesmo que não posso. Então, como Deus prometeu para ele que não pode, então agora está com vocês. E ele questiona: você não pegou o que eu disse? Agora está com você. Eu vou falar de novo, está com vocês. Fecha aspas. E aí, o que você entendeu? O que você entendeu, pelo amor de Deus? Gente, a fala dessa vez foi lá no fundo do poço. Eu não sei se ele consegue descer mais do que isso. Vamos aguardar, vamos aguardar. E por causa dessa fala, ele está sendo alvo de investigação do Ministério Público e pode ser preso. Veja bem. E depois dessas falas dele, ainda teve lideranças evangélicas que saiu em defesa dele. E nas redes sociais, muita gente aplaudindo e apoiando. É complicado, hein, gente? É complicado, é complicado. O que está acontecendo no mundo evangélico, meu Deus do céu? O que está acontecendo? O que estaria acontecendo? O que está acontecendo, meu Deus do céu? Veja bem, por que alguém que se diz pastor, usa a Bíblia, fala de Deus, age desta maneira, com esses ataques tão violentos, tão violentos, tão violentos? Por acaso Deus apoiaria isso? Jesus fez isso. Os apóstolos fizeram algo parecido? Não. Sinceramente, eu não encontro isso em Jesus e nem nos seus apóstolos. Você pode revirar aí o Novo Testamento inteiro. Lá no Antigo Testamento até você pode encontrar o pessoal descendo o cacete.
Mas no Novo Testamento, meu querido, não, não vai, não passa. Então por que que o cantor e pastor André Valadão faz isso? Eu vou aqui elencar, colocar algumas conjecturas. Primeiro, ele quer aparecer. Será que ele quer aparecer? Vocês sabem que o pai dele, por questão de saúde, entregou o ministério, o comando do ministério para ele. Foi passado para ele. O André Valadão agora é o dono do diante do trono. Ele agora está no trono do diante do trono. Será que isso foi a causa do surto do pastor? Foi um surto? É, outra conjectura aí seria estratégia de evangelização, de repente, né? Ele está usando esse tipo de linguagem, esse tom, esses ataques como estratégia de evangelização. Só que tem uma coisa, isso não existe em Jesus e não existe com os apóstolos. Jesus nunca mandou fazer isso. Não existe, é zero, zero, zero. Então essa conjectura é muito fraca. Ou pode ser que ele tenha aí a ideia de ser papa dos evangélicos. Essa é uma conjectura interessante. Se você não sabia, se vocês não sabiam, fique sabendo, o maior sonho desses pastores, mega pastores evangélicos, que estão aí no topo da pirâmide do poder eclesiástico, político, é se tornar um dia papa dos evangélicos. Eles criticam o Papa, mas eles têm uma vontade de ser Papa do caramba. Eles gostariam de construir algo tipo um Vaticano e reinar. E reinar. E olha, gente, eles brigam muito por isso. Vocês não imaginam, vocês não sabem. Pelo amor de Deus. A concorrência é grande e vale tudo. As brigas já começam, sabe quando? Lá para ser presidente da igreja local. Aí depois, se ele consegue, ele evolui, ele quer ser presidente agora do campo missionário, ou presidente estadual da igreja, e se ele consegue isso, ele quer ser presidente nacional da igreja. E se ele é presidente nacional da igreja, como é o caso do André Valadão, agora que ele é o chefão, o sonho dele agora, pode ter certeza, é ser o papa dos evangélicos. Essa é uma conjectura interessante, pode apostar. Mas tem mais uma outra que eu acho que é um pouco mais forte. A derrota nas eleições do Messias Bolsonaro. É o Messias dos evangélicos. Perdeu a eleição. Como vocês sabem, o André Valadão e muitos outros líderes evangélicos eram apoiadores ferrenhos do Bolsonaro. E foram lá e clamaram e pediram e pressionaram os evangélicos a votar no Bolsonaro. Mais de 70% votaram no Bolsonaro. Pois bem, essa é, para mim, a causa mais provável. A derrota do Bolsonaro para o Lula na eleição para a presidência, eles ainda não conseguiram digerir essa derrota, eles ainda não conseguiram. Veja bem, você deve se lembrar que eles apostaram tudo na campanha para a reeleição do presidente. Apostaram tudo, todas as fichas que eles tinham, eles apostaram. A presidência era a galinha dos ovos de ouro, foram 4 anos de vaca gorda com o Bolsonaro. Por isso, o discurso na campanha, vocês lembram, era um apelativo, é tudo ou nada. Daí o mote da campanha, a luta do bem contra o mal. Você deve se lembrar que eles fizeram profecias e mais profecias, proclamaram orações e jejuns por esse Brasil, meu Deus do céu, chamaram Lula de demônio, PT de partido das trevas, atacaram. E o que aconteceu? O demônio, parece ironia divina, o demônio Lula ganhou e o Messias, o Santo Messias perdeu. O Santo Messias perdeu. E tem mais, não parou por aí. O Bolsonaro acaba de ficar inelegível por 8 anos. E mais coisas ruins, muito ruins, pode acontecer ainda com o Bolsonaro. O pessoal dos atos antidemocráticos, vocês lembram, lá do 8 de janeiro, que depredeu lá em Brasília tudo aquilo, e estava cheio de evangélicos no meio, estão sendo julgados e muita gente pode ser condenada. E sabe lá o que mais vem por aí? O que mais vem por aí? Qual é o quadro que a gente tem?
Evangélicos derrotados, envergonhados. O Brasil inteiro vendo isso acontecer. Vocês acham que eles vão engolir? De jeito nenhum. O sonho deles era ficar no poder por muito tempo. Uma teocracia evangélica, monarquia divina evangélica no Brasil. Não deu certo, não deu certo. Mas o que eles deveriam fazer? Eles poderiam aceitar a derrota, aguardar as próximas eleições, tudo conforme o sistema democrático pede. Mas esse não é o espírito desse grupo de evangélicos que estão aí. Democracia não é com eles. Se eles falarem democracia, é fachada. Quem conhece os bastidores sabe que não é assim, sabe que essa gente faz como eles agem para continuar, para ficar, para conseguir o poder. Vale tudo, vale tudo. Quem conhece os bastidores da igreja evangélica no Brasil sabe disso, sabe disso. E eu tenho muitas histórias, não vamos falar aqui, né? Mas eu queria contar um exemplozinho aqui. Vocês lembram que ontem, 6/7/23, quinta-feira, teve a votação da reforma tributária que vem aí se arrastando há quase 30 anos esperando por essa bendita reforma. O Brasil está esperando. É importantíssima para o país. Ontem, até tarde da noite, teve a tal votação. A reforma foi votada em primeiro e segundo turno e o governo venceu. A maioria dos evangélicos bolsonaristas de extrema direita votaram contra, só por birra contra o governo Lula. O que é isso? Retaliação, retaliação, retaliação. Os interesses deles têm que vir primeiro, o resto do Brasil que se dane. Saiba disso, meu querido, essa é a verdade. O resto é propaganda para quem quiser para enganar vocês, tá bom? Esse papo de Deus, família e pátria é só manipulação para as massas, meu querido. É só para vender. Você compra? Então, o problema é seu. Bom, o Valadão fez essa declaração e aí sabe o que aconteceu? Deixa eu tomar até uma aguinha. Apareceu, acredite se quiser, os defensores do indefensável. Sabe quando o sol tem aquele céu de brigadeiro, céu limpo, todo mundo vê, até criança, todo mundo olha, vê, sabe e sente? Sabe quando tá chovendo muito, todo mundo vê, sabe e sente? Então, dizer o contrário é defender o indefensável. E foi exatamente isso que fizeram os defensores do Valadão. Vejamos as falas deles. O primeiro aí foi o senador Flávio Bolsonaro, que correu lá pelo Twitter e tuitou, abre aspas, aos que estavam duvidando. Olha para você ver, né? Como o negócio tem história. A perseguição chegou dentro das igrejas. É o início do fim do resto que ainda tínhamos de liberdade religiosa, fecha aspas. A perseguição chegou nas igrejas. Por acaso você está vendo alguém perseguido, igreja fechada, fim da liberdade de expressão? Eu estou aqui pregando normal, eu vou ter reunião amanhã normal, eu saio aí na rua e prego normal, ninguém está cerceando a minha liberdade, não tem perseguição, né? Mas o senador Flávio Bolsonaro diz que tem. Diz que tem. O repúdio que a mídia, as falas do pessoal por aí nas mídias, o repúdio contra a fala do André Valadão para o senador, virou perseguição, fim da liberdade religiosa. Senador, Flávio Bolsonaro, olha só, tu não sabes o que Jesus disse? Veja só, senador.
Jesus disse o seguinte: mas eu lhes digo, senador Flávio Bolsonaro, amem os seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem, para que você, senador, venha ser filho do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E se você não sabe do texto, senador, Mateus 5, 4, 44, 45, senador. Presta atenção na Bíblia, senador, presta atenção, tá bom? E teve mais gente ainda que foi defender o indefensável Valadão. Foi o deputado bolsonarista e pastor Marco Feliciano. Você deve conhecer esse homem, né? Saiu em defesa do Valadão. Olha só o que ele disse, aspas para ele aí. O pastor André Valadão, que é um homem muito bem conhecido no nosso meio evangélico, é um homem íntegro, é um homem de família e tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa, que insiste em distorcer as falas, no caso do André Valadão. Fecha aspas. Você viu como foi a defesa que ele fez aí do Valadão? Como que ele construiu as palavras que ele usou? O Feliciano, meu Deus do céu, o infeliz Feliciano, apresenta o Valadão como um homem quase perfeito, íntegro, de família. Aliás, é como os evangélicos aí, esse grupo gosta de se vender, né? Essa fachadona, esse outdoor para consumo. Né? Ele disse também que ele é do nosso meio evangélico, ou seja, a gente conhece ele é do bem, conhece a família, conhece, pelo amor de Deus, como pode? E aí ele disse que está sendo atacado, como é que pode atacar um homem desse? Atacar ele e atacar todos nós, como é que pode? E aí depois ele vem e diz que a mídia distorceu as falas dele, ou seja, distorceu aí tudo que o pessoal disse na mídia, tudo que você leu, ouviu na TV, nos jornais, por aí, esses dias todos, não é bem assim. Distorceu as falas. Como assim, meu querido infeliciano? Qualquer menino do ensino fundamental, mesmo com essa educação brasileira horrorosa, sabe muito bem o significado das falas do Valadão. Dizer que as pessoas distorceram é o mesmo que chamá-las de loucas. Distorcer significa modificar o conteúdo, o sentido ou a intenção de algo. E o que o pessoal da mídia disse, o que a gente vê por aí, não, o pessoal foi irado mesmo, embronqueado com o que o Valadão disse. E quem não ficou? Só vocês mesmo, só vocês. Distorcer, Feliciano, é o que vocês, pseudo-pastores evangélicos, fazem muito bem com a Bíblia para enganar o povo evangélico. O que a mídia fez são as pedras clamando, porque vocês mesmos não se enxergam, não têm coragem para isso. Porque o que vocês fazem é um grande engano, é estelionato, é perversão do evangelho da graça de Deus. Ok? E tem mais, defensores do Valadão, o deputado bolsonarista, o deputado federal evangélico Nicolas Ferreira, usou a tribuna da Câmara para defender o Valadão, abre aspas para ele aí, vamos lá. Combater o pecado não quer dizer incitação ao ódio. Dizer que nós não queremos que o homossexualismo continue como uma prática bela e moral? Isso é direito nosso. Eu digo, homossexualidade é pecado. Fecha aspas. Falou Nicolas Ferreira, deputado evangélico. Gente, esse é o candidato mais votado para deputado federal na eleição do ano passado, gente, em 22. Vocês lembram disso? E ele é evangélico. Acredite se quiser. Veja bem, ele diz que é um direito de ele dizer que a homossexualidade é pecado. Gente, que eu saiba, direito é uma lei.
Onde está esse direito de dizer que a homossexualidade é pecado, que eles não podem ter relação sexual, que não podem casar, enfim. Onde está esse direito na Constituição? No Código Penal ou no Código Civil? Onde está isso? Eu duvido um advogado achar que você tem direito de dizer que a homossexualidade é pecado. Não é algo do campo jurídico isso. Não é pecado do campo jurídico, eu nunca vi isso. E a lei de Moisés já era. E Jesus disse para não julgar. Mateus 7,1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ô, meu querido garoto Nicolas Ferreira, você precisa abrir lá Mateus 7,1 e ler. E a palavra de Jesus, e palavra de Jesus é palavra de Deus, é absoluta. Tá bom? Não é relativa como a sua e a minha. É absoluta, tá bom, meu querido? E daí? Quando ele diz umas coisas dessas, gente, ele se considera que está acima de Jesus. Você está entendendo? Quando ele diz, pelo amor de Deus, que é um direito nosso. Eu digo homossexualidade é pecado, é um direito nosso. Foi assim que o anjo de luz virou Lúcifer. Que o anjo de luz, aliás, Lúcifer virou Satanás. Cuidado. A gente sobe e a gente pode cair. Não é bom brincar, não é? Ai, Deus do céu. Gente, interessante. Há tanta gente pecando, principalmente dentro das igrejas evangélicas, Nicolas. Você deve saber. E vocês não combatem o pecado. Vocês só mexem com os gays. Os gays é o bode expiatório de vocês. É os gays que limpam os pecados de vocês, que escondem o pecado de vocês. Não é Jesus. Não é o sangue de Jesus, é os gays. Né? Até parece que os gays agora, eles têm esse poder de limpar o pecado de vocês. Sinceramente, eu gostaria de saber por que essa fixação de vocês com os gays. Por que eles incomodam tanto vocês? Por quê? Será que não há no mundo gente pior fazendo coisas muito mais horrorosas? É para se pensar, vocês não acham? Continuando. Gente, o que o pastor André Valadão quer com esse discurso violento gratuito? Ser preso? Porque é o que acontece com qualquer pessoa que fazer um tipo de declaração como essa. E no caso do Valadão, se for preso, né, dá a entender que ele quer isso, ele arrasta aí os evangélicos para uma briga e depois ainda vira herói. Você pode dizer, não, é loucura essa ideia sua, será? Vocês devem se lembrar de que o Malafaia já desafiou algum tempo atrás o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a prendê-lo. Aspas para o Malafaia. Sabe qual a possibilidade dele tocar em um líder religioso? De 0 a 100? É de 1. Dele tocar em mim? De 0 a 100? É de uma distância. Ele sabe que mexer com a liderança religiosa é uma casa de marimbondo com ferrão grande. Olha só o que os evangélicos, a liderança evangélica é uma casa de marimbondo com ferrão grande. O Valadão está mostrando que era. E muitos outros aí. Ele continua. Não que os evangélicos vai quebrar nada, não tem nada a ver com isso, mas a pressão sobre isso é gigante, fecha aspas. Você vê como ele começa atacando, é o camaleonês Malafaia, né? As ambiguidades malafaianas. Ele ataca, bate, mas olha, não é que vai quebrar tudo. Acontece que já quebraram tudo, né? Estava cheio de evangélico lá, dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, destruindo aquilo lá. Estão sendo julgados e muitos vão pegar cadeia. Por quê? Por seguir o
pessoal aí que o Malafaia falou, que é igual uma casa de marimbondo com ferrão grande. É por isso que esses coitadinhos estão lá enfrentando esse julgamento. Por seguir essa casa de marimbondo com ferrão grande. O que eu tenho a dizer? Gente, é o seguinte, que o que eles fazem só pode ser isso mesmo, isso é estratégico dele, eles querem isso mesmo, eles querem ser preso. Essa provocação é isso mesmo, é o objetivo deles. E isso, ao mesmo tempo, é uma retaliação. Eles não aceitaram a derrota na eleição para o Lula, a perda do poder, a perda das mamatas, dos privilégios, e estão aí fazendo isso. Se eles forem presos, vão passar a ideia para os evangélicos de que está havendo perseguição na igreja por parte do PT. E como a gente sabe, e a gente sabe como funciona a maioria do imaginário evangélico, de que homens de Deus presos é sinal de perseguição contra a igreja, é coisa do demônio, não é? Eles sabem disso, estão usando isso, e esperam sim uma grande mobilização nacional para libertá-los. Depois eles vão ser considerados heróis, ficarão mais poderosos, mais famosos, e a grana vai entrar muito mais ainda. Tudo esquematizado. Fique esperto, viu? Fique esperto, meu irmão. Esse discurso está sendo repetido já faz um bom tempo, hein? E olha, algo parecido já aconteceu no passado, quando Edir Macedo foi preso. Pesquise aí e você vai ver. Segunda coisa que eu tenho a dizer, eles estão esquecendo de um detalhe. O apóstolo Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Você acha que o que está acontecendo e continua acontecendo na igreja evangélica no Brasil é normal? O nome de Deus na lama, o evangelho de Jesus na privada, distorção total da mensagem da graça de Deus, sendo que os traficantes têm muito mais respeito pelo que fazem do que esses falsos profetas evangélicos. Você acha que isso está de acordo com o evangelho de Jesus? Não está. Leia lá e vem trazer para mim, tá bom? Eu estou esperando alguém mostrar para mim que tem a ver. Mas, se você não quer esperar eu, abra aí, leia os 4 evangelhos para ver se você acha alguma coisa parecida, tá bom, meu querido? Você acha que tudo isso vai continuar assim e tudo bem? Não vai. Não vai. Você deve se lembrar da entrada de Jesus no templo. E o que Jesus disse quando ele fez aquilo lá com a Zorrag, né? E expulsou a cambada lá, os mercenários, que estava fazendo daquilo lá um covil de ladrões. Jesus disse que aquilo era zelo pela casa, pelas coisas de Deus. Deus não vai deixar barato. O que o homem semeia, ele vai colher, tá bom? Olha aqui e olha aqui. O que está acontecendo, o que você está vendo, já é parte do juízo divino sobre essa gente. E a coisa vai ficar pior se esse pessoal não mudar. Saiba disso, meu querido. Deus não vai deixar que homens saiam por aí, usando o título de pastores, usando o seu nome em vão para enganar, para mentir, para gerar ódio, divisão, violência, matar. Não vai, não vai, não vai. Acorde, meu querido, acorde enquanto é tempo. Eu quero partir para os finalmente e a conclusão dizer o seguinte: o André Valadão disse, respondendo, que ele foi mal compreendido. Aliás, essa tem sido a tática deles há muito tempo que os líderes evangélicos fazem isso. Eles atacam, depois dizem que foi mal compreendido, distorcido, né? E você fica com a cara como se você fosse o louco, o louco. É isso. Todos no planeta Terra entenderam muito bem as falas do cantor e pastor André Valadão. Só não entendeu os que não quiseram entender, preferiram o corporativismo hipócrita, cínico, diabólico, que foi condenado duramente por Jesus com os fariseus. O ponto principal aqui, gente, é os seguidores.
Dizem que o André Valadão tem 4 milhões, 6 milhões de seguidores. Eu não sei se isso é verdade ou não. Veja bem, a lavagem cerebral desses líderes evangélicos é tão forte, tão pesada, que as pessoas são capazes de ficar contra Jesus e a favor deles. Eu já vi isso aos montes, aos montes. É sabido que muitos dos seus seguidores aplaudiram e gostaram muito. Então pense um pouco, pense um pouquinho. Jesus nos chamou para segui-lo. Ele disse, vem e segue-me. E se você disser que é seguidor de Jesus, você não pode concordar em seguir pessoas que aprovam violência, a morte de outros, fazer parte de grupos de ódio, participar de destruição, depredação. Você não pode. Quem é seguidor de Jesus imita o jeito de ser de Jesus. Paulo disse, eu sou imitador de Cristo. Você é imitador de quem? Jesus é o modelo do seu discípulo. O discípulo de Jesus tem que ter Jesus como modelo. E Jesus é modelo absoluto. E não existe outro. O seguidor de Jesus tem que se parecer com Jesus. Você está me entendendo, meu querido? Você está me entendendo? Eu quero terminar citando 2 textos bíblicos aqui, bastante breve. Primeiro é de João 10:27. Olha o que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A minha voz. Que voz você está ouvindo? Você é ovelha de Jesus? Você tem que ouvir a voz de Jesus. Jesus continua e diz, eu as conheço. E elas me seguem. Saiba, você não pode enganar Jesus. Jesus conhece quem é você, conhece quem é mim e sabe quem segue ele. Sabe as ovelhas que seguem ele de verdade, tá bom? Pense nisso pelo amor de Deus. O segundo texto é da carta de 1 João 2, capítulo 2, verso 6. João diz assim, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, no caso em Jesus, deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. E você sabe como Jesus andou? Pesquise os 4 evangelhos, aí está a vida de Jesus aí. Uma síntese do que Jesus falou, disse, fez. Procure aí e veja se o Valadão, esse pessoal todo que está fazendo ataque a gays no Brasil, né? Praticando aí violência e tantas outras coisas que a gente tem visto horrorosas acontecer nos últimos 4, 5 anos no Brasil. Veja se esse pessoal está andando como Jesus andou, fazendo o que Jesus fez. Veja se Jesus é modelo. E você está andando como Jesus andou? Quem você está seguindo de verdade? Quem segue Jesus não pode aceitar qualquer coisa, qualquer fala das pessoas. Não pode. Pense nisso pelo amor de Deus. Pense nisso. Senhor Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão aqui me ouvindo esta palavra. Eu quero, inclusive, orar pelo Valadão, pelo André Valadão, meu Deus. Tenha misericórdia dele. Dê luz para esse homem, meu Deus do céu. Faz ele acordar e entender que isso não pode. Não é assim que a gente evangeliza. Jesus mandou a gente amar o próximo. A gente não está aqui para condenar as pessoas, meu Deus. Tem misericórdia dessas pessoas que seguem ele, que seguem outros líderes evangélicos deste mesmo tipo, meu Deus. Tem misericórdia. Ora, olha para esse povo, abre os olhos, dá entendimento, meu Deus, dessa juventude, desse povo neste país, meu Deus, em nome de Jesus. Não, eu não quero que você, meu querido, venha para mim. Eu não quero que você venha para o meu grupo, eu só quero que você abra os teus olhos. Vai para onde você quiser, para que igreja você quiser. No Brasil ainda tem homens de Deus pregando o evangelho. Sim, sim.
Mas, pelo amor de Deus, volte para a palavra, volte para os evangelhos e leia, e leia, e leia. E ali é Jesus que é o modelo absoluto, e ali como é, deve ser a prática. Se você não vê igual, cancele, corta, tire da sua vida. Não tem nada a ver com Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, e um beijão, e até o próximo A Bíblia e o Jornal. Tchau!